Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Pessoal, tô começando uma série nova aqui no canal, beleza? Essa série é totalmente 100% focada em pessoas iniciantes, tá? Acredito que vai ter dicas, né, para pessoas mais experientes, né? Mas a ideia aqui é focada diretamente no pessoal iniciante, até porque o jogo todo dia abre novos servidores e, consequentemente, traz mais pessoas pro jogo, né? E elas vêm no YouTube, no nosso canal aqui, procurar como evoluir, como começar o jogo de fato, né? Então, a gente tá aqui para ajudar elas aí. Antes de mais nada, se inscreva no canal, curte esse vídeo aí, compartilha com os amigos, beleza? Manda na sua aliança lá, que talvez ajude eles também. Inclusive, a gente tem um grupo no WhatsApp, vou deixar o link na descrição, que você pode estar entrando lá e pedindo uma ajuda e tal. Estamos sempre se ajudando, uma comunidade muito grande e brasileira. Então, só chamar a gente lá e tirar a sua dúvida. Pessoal, eu vou hoje... a minha ideia sobre essa série é fazer aí uns 10 vídeos, mais ou menos, explicando, né, o básico do jogo. Seja questão de combate, como é que funciona a questão de troca de servidor, como é que funciona a questão das temporadas, como é que o jogo, né, funciona, tal. Pessoal, quando eu comecei o jogo, eu não sabia que tinha essa questão de temporadas. Eu achava que era basicamente um jogo, tipo, vamos supor, você vai jogar lá um CS, um Valorant, aí você escolhe um mapa, né, e luta com o pessoal, acabou. Não, esse jogo aqui ele tem temporadas, tá? Então, por exemplo, assim, o servidor, vamos supor, o servidor 50, ele tá mais avançado do que o meu servidor. Então, a gente provavelmente a gente não vai se encontrar numa batalha, por exemplo, porque eles estão um mês na nossa frente. Tanto igual os servidores antigos, né? Os servidores novos que estão abrindo hoje, não vai disputar com o meu servidor que tem já, deixa eu ver quanto tempo aqui, ó. Só de login eu tenho 566 dias. Então, assim, a gente está bem mais evoluído do que um servidor que está iniciando agora. E não seria justo colocar os dois para disputar, né? E, pessoal, esse jogo aqui ele é basicamente com isso, temporadas. Então, ele é assim, ó, ele começa como se fosse a pré-temporada ali. Fica, acho que, se eu não me engano, 2 meses. Aí você tem um tempo para você entender o jogo, evoluir. E, enquanto isso, tá tendo batalhas de Capitólio. A de Capitólio são batalhas que as alianças, né, elas lutam para disputar, para ver quem que vai ser o presidente do servidor, né? E geralmente ali o mais forte ganha e o mais forte vira o presidente. E o Capitólio seria esse aqui, pessoal. Esse aqui são as terras do seu servidor. Claro que se você está começando agora, o seu servidor é um pouco menor, então são menos terras. Mas é basicamente a mesma coisa. O central aqui, ó, é o Capitólio, é onde fica, no caso aqui, quem domina essa terra é o presidente do servidor. E inicialmente, pessoal, vocês vão disputar mais entre vocês, saca? Então, tipo assim, não fica muito nessa questão de rivalidade, até porque depois, quando começar a primeira temporada, não, acho que a primeira ainda é muito individual. A primeira eu acho que ainda é muito cada um por si e tal, mas você já consegue disputar com outros servidores. E aí você consegue ter alianças no seu próprio servidor que você vai, né, pedir ajuda e tal. Agora, aí, por exemplo, começa assim, ó, é a entre-safra, né, a pré-temporada, aí começa a primeira temporada. Aí vocês vão ter ali 1 ou 2 meses, acho que são 8 semanas, são 2 meses, né, de guerra e tal. Aí tem a pré-temporada, aí depois a segunda temporada. Pré-temporada, terceira temporada, entendeu? E assim vai. Então o jogo ele tem esses ciclos, entendeu? Ele não é um jogo igual, por exemplo, sei lá, o LoL ou então Valorant, que você vai lá, aí é tudo a mesma coisa sempre. Não. O jogo ele pode até parecer ser um pouco monótono no começo e tal, mas durante a temporada ele fica muito agitado. É guerra quarta e sábado, quarta e sábado, quarta e sábado. E ele te prende muito aqui no jogo, então. Por isso, né? E pessoal, vamos começar pelo básico, então, aqui, ó. Como é que funciona? Pessoal, se você vier aqui nesse quadradinho aqui de baixo, ó, tem um chatzinho aqui, quando você consegue conversar com o pessoal do seu servidor, tá? Isso aqui é só o pessoal que está no seu servidor. Aqui são os da aliança, né? E aqui os privados, onde você consegue mandar mensagens privadas para os seus amigos e tal.
E bom, basicamente, pessoal, no começo do jogo eu recomendo você procurar uma aliança forte, onde o pessoal tá gastando e tal. E a aliança que são o seu clã, né? A sua aliança em si. E vocês se ajudam, vocês podem entrar no rally um do outro. O rally que eu falo é quando você vai, por exemplo, caçar um zumbi aqui, ó. Você vai iniciar esse zumbi e você pode contar com a ajuda do seu clã para matar ele. Ou então, por exemplo, aqui, ó, o meu amigo aqui. Esse aqui é da minha aliança. Eu posso reforçar ele. Caso alguém venha atacar ele, vai somar o meu poder com o dele e a gente vai defender a base dele, entendeu? Mais pra frente eu vou fazer um vídeo só de combate, ensinando tudo que você precisa saber, beleza? Mas no início o que você tem que ter em mente é isso, procurar uma boa aliança para que vocês, né, se protejam, se ajudem. E, tipo assim, o pessoal gosta muito de uma aliança brasileira, porque a nossa tendência, né, eu acho que de todo mundo, é procurar os seus semelhantes. Então você vai ver que vai ter muita aliança dividida, igual coreana, uma só brasileira, outra só americana, mas com o tempo vocês vão ver que fusões vão ser necessárias para manter a aliança de vocês ativa, entendeu? Igual, a gente teve que fazer muitas fusões para manter base. Por exemplo, a gente perdeu, vamos supor, metade da aliança saiu, né? Eles pararam de jogar. E achei uma outra aliança também que teve a mesma situação. A gente pegou e juntou os dois, né? Viu que a melhor solução era a gente se ajudar e acabou que a gente foi fazendo isso. Eu acho que o jogo no começo ele é muito mais político do que de guerra, sabe? É você ali negociar com os coreanos, negociar com os árabes, entendeu? E o brasileiro a gente não gasta muito, mas a gente tem muita gente. E o pessoal é ativo, saca? Então você tem isso pra barganhar. Você sendo um R4, um R5 ali, você consegue negociar isso. Ó, a gente tem pessoas ativas aqui, a gente quer fundir com a sua aliança e tal. E o que é essa questão de R4 e R5, pessoal? O R5 é o líder, né? Então aqui no caso nosso é o Gobes e tal. E os R4 são como se fossem os moderadores, né? É a equipe de liderança, tá? Então o R4 e o R5 são as pessoas que, né, eles têm uma salinha separada ali para conversar. São um pessoal que vai organizar a aliança, né? Então, não recomendo você fazer inimizade no seu próprio servidor, porque, cara, a gente já teve guerra civil e isso atrasa demais, porque você tem que ficar ali 24 horas, 7 dias por semana com escudo, então você gasta com isso. Você não consegue fazer farm, por exemplo, não consegue roubar ouro dos outros porque está sempre sendo atacado. Soldado, então, nem se fala. Aí quando você vai disputar uma batalha de Capitólio contra outro servidor, aí o seu servidor tá prejudicado, tá sem soldado e tal. Então não recomendo vocês criarem inimizade. Acho que um servidor unido, né, ele é bom para todo mundo. Então já pensa nisso aí, beleza? Bom, basicamente isso sobre aliança, tá? E com a aliança também, pessoal, você vai conseguir disputar o VS, né? O VS é uma competição entre alianças, tá? É uma competição mais de pontuação, não tem muito combate direto não, a não ser no sábado, né? No sábado o combate é liberado, mas na semana você só pode atacar pessoas do seu próprio servidor. E geralmente os servidores fazem um acordo ali de não ataque e tal, então acaba que você fica a semana inteira sem atacar ninguém, e no sábado é o dia que você pode, né, atacar o pessoal. Mas o VS, pessoal, eu tenho também uma série aqui no canal que ele explica dia por dia, mas tipo assim, no dia 1, por exemplo, tem essas coisas aqui que são as que, né, fazem a pontuação. Aí na terça-feira, por exemplo, é construção. Na quarta-feira é pesquisa. E aí vocês disputam, né? E cada dia tem um ponto diferente. Qual que é? Na segunda-feira, dia 1, o ponto vale 1, né? Na terça-feira vale 2, no sábado vale 4. Então, assim, você tem que se manter. E tem as ligas, igual aqui, ó. A liga, você começa na Liga Prata, né? Aí você vai, se você ganhar a Liga Prata, você vai subir para a Liga Ouro. E lá você vai disputar com outras alianças. E se você for o primeiro lugar da Liga Ouro, você vai subir para a Liga Diamante. A Diamante é o topo, tá? Se você ganhar a Liga Diamante, você não ganha nada a não ser... Tipo assim, você não sobe mais, mas você ganha bastante premiação. E o VS, pessoal, ele é muito bom. E você tendo
organização, você consegue abrir os baús todos aqui e conseguir a premiação que ele dá, né? É só você se organizar. Por exemplo, assim, você não vai usar aceleração de pesquisa num dia que não for pesquisa, não for quarta-feira, entendeu? A não ser que você venha aqui, ó, na corrida armamentista e aí você precise usar, igual aqui, ó, hoje não é dia de aumentar a construção. Mas para eu completar essa corrida armamentista, que é uma coisa à parte do VS, tá? Eu precisei usar aceleração, então eu só usei o suficiente para atingir aqui o terceiro baúzinho e parei, entendeu? Não vou fazer mais. Agora não, na terça-feira eu já vou e uso tudo que eu tenho de construção, entendeu? Então essa é a dica que eu posso dar para vocês obterem, né, essa premiação semanal ali, diária na verdade, né? Que é o VS semanal, beleza? Aí dura uma semana e depois, vamos supor, na semana que vem você já pega outra aliança e tal, e no sábado é batalha. Eu posso vir aqui, ó. Eu posso vir aqui no servidor 463, que é o servidor que a gente está atacando, né? Que ó, se vocês repararem, estão vermelho, ó. E aí eu posso atacar eles, ou então eu posso vir aqui e atacar qualquer pessoa do servidor deles, entendeu? No sábado é liberado, agora nos dias de semana não é liberado. Você não consegue atacar pessoas de outro servidor, tá? Então, beleza. Sobre VS, ó, sobre aliança, né? VS, eu acho que é isso. Vamos falar um pouquinho sobre heróis, pessoal. Eu vou abordar um tema mais sem aprofundar muito e vou explicar melhor nos outros vídeos, beleza? Bom, sobre heróis, pessoal, você tem 3 tipos de heróis. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Provavelmente você tá começando agora, você não tem todos os heróis liberados, ou então não tem todos os heróis ainda no jogo. Mas todos os heróis completos são esse aqui, ó. E você tem heróis UR, que são os heróis amarelos, que são tipo assim, um herói de classe superior. E você tem os heróis roxos, que são os heróis secundários. E os heróis azuis são tipo os piorzinhos, entendeu? Os dourados são os melhores, tá? E aí você tem 3 classes de heróis. Você tem o herói tanque, que são esses aqui que tem um tanquezinho embaixo, tá vendo? Aqui, por exemplo, aqui, ó. Tipo de tropa do herói, tanque. Aí você tem também os mísseis aqui, tipo de tropa míssil. E vocês têm o avião, tipo de tropa aeronave. E aí, pessoal, entre essas classes aqui, eles têm algumas coisas que influenciam. Então, por exemplo, a aeronave, ela tem uma vantagem de 20% de ataque, defesa e HP, acho que é isso mesmo, sobre o tanque. Já o tanque tem essa vantagem sobre o míssil, e o míssil tem essa vantagem sobre o avião, tá? O que acontece, pessoal? Quando você está começando no jogo, você deve ter reparado aí que o jogo te influencia a você começar pelo tanque. Por quê? Ele te dá primeiro o Mason, né? Você pode ver que o seu Mason aí deve estar roxo, mas é porque depois ele vira amarelo, beleza? Mais pra frente. Ele te dá o Mason, que é tanque, ele te dá a Kim por R$5, aí ele te dá o Murphy também, bem baratinho. Então ele meio que vai te empurrando pro tanque. Qual que é a dica que eu posso te dar? Você já ir embicando por aeronave, porque a aeronave bate tanque. Vou até mostrar pra vocês aqui um relatório meu, ó. Esse aqui, por exemplo, ó, o cara tem 59,9 milhões, 60 milhões, e ele é tanque. Eu tenho 54 e ele não conseguiu me vencer, tá? Isso aqui, pessoal, é um relatório de combate. Quando a pessoa te ataca ou você ataca ela, gera um relatório para te mostrar, né, os pontos fortes da batalha e tal, o que aconteceu na batalha. Você pode até reproduzir que se você quiser, ó. Só você vir aqui que você vai ver, tanto que ele tem até a tropa T11, pessoal. Isso é acima do T10, tá? Depois eu vou explicar também um pouco sobre isso, T10, T11. Mas... então, quer dizer o quê? Teoricamente, ele é bem mais forte do que eu. Só que ele não conseguiu me vencer. Por quê? O meu tipo de tropa é superior ao dele, entendeu? E a ideia, pessoal, no começo é muito difícil mesmo você começar com o seu squad completo, né? O squad completo são 5 tanques, 5 aéreos, 5 mísseis, né? Mas o ideal é que você tenha uma tropa homogênea, beleza? Porque uma tropa homogênea, ou seja, apenas um tipo de herói, você tem vantagens também aqui, ó.
Por exemplo, se você deslocar 5 heróis do mesmo tipo de tropa, aumenta a vida, o ataque e a defesa do herói em 20%, entendeu? Então essa aqui é a sua vantagem se você tem os 5 heróis do mesmo tipo. E outra coisa, pessoal, quando você tem, por exemplo, assim, 5 tanques, nem todos os tanques são iguais. Igual, tem essa aqui que é a Kim, ela é capaz de causar danos significativos. Aí a gente tem aqui a defesa, que tem esse escudinho, ó, mais capaz de receber dano. E tem também os buffers, que são esse aqui, ó, ele fornece diversos buffs aos companheiros de equipe. Então a gente tem 3 tipos de heróis: atacante, defensor e os buffs. Entendeu? Por exemplo, aqui, ó, no aéreo, a gente tem a DVA, que ele é atacante. A gente tem a Carly, que é defensora. A gente tem a Sarah, que é uma buffer, né? Então, tem esses 3 tipos de heróis que têm funções diferentes. E aí, tropa, na hora que vocês forem atacar ou defender, são esses heróis aqui que vão, né, de fato, atacar ou defender sua base. Pessoal, só lembrando que isso daqui é mais um apanhado geral, não estou aprofundando muito. Claro que eu vou fazer um vídeo depois, né, aprofundando mais, mas a ideia é mesmo para você entender como é que o jogo funciona, entendeu? Então, basicamente é isso, pessoal. Você vai estar aqui na sua base, ó. A minha base é essa aqui. Esse aqui é o meu companheiro de aliança. Posso atacar, ó, posso defender ele aqui no caso, né? Ou então, eu posso vir, vou atacar alguém para vocês verem aqui, ó. Eu posso vir em outro servidor aqui, deixa eu ver alguém que tá sem escudo. O que eu faço? Eu venho aqui, porque esse carinha aqui é muito fraquinho, não vou nem perder meu escudo com ele, saca? Se eu acho alguém aqui que já tá mais, né, mais avançado, até pra gente pontuar também, né? Porque, pô, eu vou atacar o cara, eu vou gastar vigor, ele não vai ter nenhum soldado no muro, né? Defendendo. Isso eu vou explicar também no próximo vídeo, então, para vocês acompanharem aí como é que funciona a questão de defesa, ataque, como é que a perda de soldados e tal. Ó, tipo esse aqui, por exemplo, ó, se eu vier aqui, por exemplo, deixa eu ver se cabe eu aqui, cabe, ó. Eu posso vir aqui, por exemplo, atacar ele. Muito provavelmente tem alguém defendendo ele aqui, tá? Ó, vou atacar ele, ó. Olha lá, eu não consegui matar ele, por quê? Tem um cara defendendo ele aqui, ó. O cara é bem mais forte do que eu, tá vendo? Tanto que não é ele que eu tô atacando, ó. Ó, o nome do cara é C37 On Vacation. O nome do cara que eu tô atacando é esse aqui, ó. Entendeu? São outras pessoas, no caso. E aí, pessoal, como eu ataquei ele... Pode ver que já tá vindo alguém me atacar, quer ver? Olha lá. Não, acho que ele não tá vindo, não. Aí, pessoal, aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Os soldados que, quando eu ataquei e morreram, né? Pode até vir que ver no relatório, ó. Olha lá, eu tive 546 mortos, 1.527 foram para o hospital e 977 foram feridos levemente. Aí elas vieram aqui para o meu hospital. Só eu clicar aqui e eu consigo recuperar esses soldados. Uma parte deles vai morrer, não tem jeito, né? Mas você não perde todos os soldados, tá? Se você manter o seu hospital sempre vazio, você vai ter como recuperar essas tropas. Como é que você não consegue recuperar? Se o meu hospital, que ele tem capacidade para, deixa eu ver aqui, para 13 mil soldados. Se por um acaso eu tiver 14 mil feridos, o que vier depois vai morrer direto, entendeu? Não vai nem para o hospital. Então, por isso que a ideia é você sempre manter o seu hospital vazio aqui, ó. Você consegue acelerar, você consegue pedir ajuda para a aliança. Então, a ideia é sempre manter o seu hospital vazio para que você, né, não perca tantas tropas assim, beleza? Acho que deu para ter uma ideia geral de como é que funciona o jogo, né, pessoal? Aqui, ó. Se eu atacar ele, provavelmente aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui eu consegui matar 116 soldados dele. Se eu atacar aqui várias vezes, ele vai ter que sair daqui, entendeu? Porque ele vai ficando sem soldados. E aí eu vou conseguir atacar esse cara de novo. Mas eu não vou gastar soldados aqui, senão que o cara é bem forte, então eu vou perder bastante soldado até eu conseguir eliminar ele, né? Então é isso, pessoal. Se você curtiu, se inscreva no canal aí, beleza?
Comente se te ajudou, se ficou alguma dúvida, ou então alguma sugestão de conteúdo pra nós aí, beleza? É nóis, tamo junto.